Você já se perguntou para onde vai quando adormece profundamente? Não sonhos, não pesadelos, mas aquele abismo escuro em que você mergulha todas as noites, sem memória, sem identidade, sem tempo. Um lugar onde o mundo desaparece. E você também. Durante o sono profundo, você deixa de ser. Seu nome some. Sua história evapora. Seu ego silencia. Você se apaga como uma chama no vento. E nem sequer percebe. E estranhamente isso não o assusta. Pelo contrário, é lá que você encontra descanso. Mas por quê? Porque justamente no instante em que mais perdemos a noção de quem somos, é que despertamos mais vivos, mais inteiros, mais restaurados. Será que aquilo que chamamos de nós mesmos é apenas uma construção superficial? E por algumas horas, o universo nos convida a dissolver essa ilusão? Será que o sono profundo não é apenas descanso, mas um retorno? Um retorno a algo primordial, ancestral, imaterial? O filósofo francês René Descartes dizia: penso, logo existo. Mas, e quando você para de pensar? Quando sua mente mergulha no silêncio absoluto? Quando até mesmo seus pensamentos dormem? Você ainda existe? Ainda é você? Ou é apenas um corpo deitado, enquanto sua consciência evapora num vazio indecifrável? Talvez estejamos ignorando um dos maiores enigmas da existência humana: o sono profundo. Não apenas um processo biológico, mas um fenômeno metafísico, um portal, uma brecha entre o real e o indizível, um intervalo no tempo em que a alma pode, talvez, tocar o invisível. E é exatamente nesse estado, onde não há passado, nem futuro, nem nome, nem forma, que encontramos cura. O corpo se regenera, a mente se equilibra, a alma talvez volte de algum lugar onde esteve. Mas que lugar é esse? Alguns místicos dizem que, durante o sono profundo, o espírito se desprende, vaga, transita, volta ao seu lar verdadeiro. E então, ao amanhecer, retorna à prisão do corpo, mas retorna um pouco mais leve, mais limpo, como se tivesse passado por algo que não conseguimos lembrar, mas que sentimos. Outros acreditam que o sono profundo é o ensaio da morte. Um lembrete diário de que, no fim, todos iremos descansar no mesmo silêncio. E talvez por isso ele nos traga paz. Porque a morte, quando compreendida como retorno, não como fim, se torna menos terrível. E o mais intrigante? Isso acontece com você, toda noite. Sem esforço, sem consciência, sem resistência, você mergulha, some, desaparece do mundo e de si, e mesmo assim, sobrevive. Ou será que é justamente nesse desaparecer que você realmente vive? Talvez a vida verdadeira more no invisível que visitamos em silêncio, enquanto o mundo dorme. A ciência estuda o sono há décadas. Sabe em detalhes o que acontece com seu corpo. O cérebro emite ondas lentas, o metabolismo desacelera, os músculos entram em paralisia. Tudo fica em estado de repouso, menos o mistério. Porque quanto mais se descobre sobre os efeitos fisiológicos, mais escapa o essencial. O que acontece com o eu durante o sono profundo? Não estamos falando do sonho, nem do pesadelo, mas daquela fase onde você desaparece. Simplesmente desaparece. E ao acordar, a única prova de que esteve ali é o tempo perdido. Horas engolidas por uma escuridão sem imagem, sem som, sem pensamento. Quem estava lá dentro? Onde você esteve enquanto a vida continuava sem você? Em seu diário, Carl Jung escreveu:
Há momentos em que a alma se recolhe tão profundamente em si mesma que não sabemos se ainda pertencemos a este mundo. O sono profundo parece ser um desses momentos. Um recolhimento extremo. A alma se apaga ou se transporta para outro lugar. Um lugar inacessível, onde a própria ideia de identidade se dissolve como névoa ao vento. Enquanto dorme profundamente, você não sonha, não tem lembranças, não sente dor, não pensa. Você não é alguém. Você apenas não é. E, no entanto, algo ainda está ali funcionando, silencioso. Um núcleo obscuro, um vigilante oculto, uma centelha que parece resistir no fundo de tudo. Algo que observa de longe, mas que nunca conseguimos alcançar. Como se a consciência fosse apenas uma camada temporária, flutuando sobre algo muito mais antigo e inominável. Seria o sono profundo um vislumbre da morte? Um ensaio da não existência? Ou pior, uma visita periódica à essência real da existência, a ausência de tudo? Nietzsche acreditava que a consciência é apenas uma fina película sobre um vasto oceano de instintos e impulsos. E quando dormimos profundamente, essa película se desfaz, a superfície racha, e o que sobra é o abismo. Mas será mesmo o fim? Ou é o começo de outra coisa? Porque é nesse vazio que surgem as perguntas mais perturbadoras. Se minha consciência desaparece todas as noites, por que ela volta? O que a traz de volta? Quem ou o que segura o fio invisível que nos reconecta com o mundo ao amanhecer? E o mais assustador: e se um dia ela simplesmente não voltar? Se mergulharmos no sono profundo e ele não for mais uma pausa, mas um destino? E se aquilo que chamamos de eu for só uma faísca temporária que, uma vez apagada, jamais se reacende? Talvez cada noite seja uma despedida disfarçada, e cada despertar, uma concessão do desconhecido. Dormimos acreditando que vamos acordar. Mas essa é uma fé cega, quase infantil. Porque, na verdade, ninguém sabe o que acontece no momento em que o eu se apaga. E mesmo assim, fazemos isso todas as noites. Entregamo-nos voluntariamente ao esquecimento, como se uma parte de nós soubesse e aceitasse que existir plenamente é suportar também o peso de não existir. Antigos mestres do Oriente falavam do sono profundo como uma forma de samadhi, um estado de dissolução completa do ego. Para eles, ali residia a paz suprema. Mas será que é paz? Ou apenas esquecimento? Será que o que sentimos como serenidade é, na verdade, um abismo calado, onde o eu se desfaz como areia ao vento? Hoje, mesmo com todas as máquinas de monitoramento, ainda não conseguimos localizar o eu no cérebro. Ele escapa dos eletrodos, se dissolve entre os impulsos elétricos, desaparece nos mapas de atividade neural, como se fosse um fantasma inatingível. Durante o sono profundo, esse fantasma evapora por completo. E isso nos força a encarar uma verdade desconcertante. Talvez a consciência não seja contínua. Talvez ela se fragmente. Talvez ela morra e renasça todos os dias, como um ciclo invisível de nascimento e extinção que aceitamos sem jamais compreender. A filósofa Susan Blackmore propôs que o eu é apenas uma ilusão que se reconstrói a cada instante. Um teatro de marionetes cujos fios são puxados por memórias, sensações e impulsos que acreditamos controlar. Mas, se é assim, quem é essa entidade que desperta pela manhã, lembrando-se de ser você? Quem é esse estranho que veste sua identidade todos os dias, como se nada tivesse acontecido nas profundezas do nada? Imagine a consciência como uma chama. Durante o dia, ela arde, iluminando pensamentos, emoções, desejos.
Você sente, pensa, escolhe. Você acredita ser alguém, mas à noite, ela apaga e você não sabe para onde foi. A chama se extingue, mas de alguma forma, acende novamente ao amanhecer. Quem acende essa chama? E por quê? Quem mantém esse ciclo funcionando, dia após dia, como uma máquina invisível que ninguém entende? E se o sono profundo for um ritual ancestral da existência, um retorno diário ao útero do cosmos, onde tudo se cala, onde nada nos pertence, um lugar fora do tempo, fora do corpo, onde o eu é apenas uma sombra esquecida. Nesse vácuo silencioso, será que tocamos uma dimensão oculta, inacessível à vigília? Uma realidade sem nome, onde o mistério é a única linguagem possível? Místicos dizem que no sono profundo, a alma visita outros planos, que ali, longe do barulho da mente, ela escuta verdades que jamais lembrará ao despertar. E talvez por isso acordamos com sensações inexplicáveis. Uma angústia sem motivo, uma paz sem causa, uma saudade de algo que não sabemos nomear. Será que o sono profundo é uma travessia secreta? Um portal disfarçado de descanso, onde nos despimos da ilusão do controle e tocamos algo maior, ou menor, do que nós. Talvez seja nesse esquecimento absoluto que o universo sussurra seus enigmas, e só os que escutam com a alma silenciosa conseguem perceber. No fim das contas, o sono profundo nos obriga a aceitar que a vida não é um fluxo contínuo de lucidez, é um pulsar, presença e ausência, chama e apagamento. E enquanto buscamos respostas nas superfícies do cérebro, talvez a verdade esteja escondida justamente nesse intervalo escuro, nesse ponto cego da existência, onde deixamos de ser. E ainda assim, algo permanece. O sono profundo é uma travessia silenciosa, um mergulho noturno em algo que escapa à linguagem. Nele não há identidade, nem tempo, nem história. Só o vácuo absoluto. Um abismo sem forma, sem cor, sem nome. E, paradoxalmente, é esse vazio que nos restaura. Como se fôssemos reconfigurados no escuro, longe de tudo o que conhecemos como real. Mas e se estivermos interpretando tudo ao contrário? E se o sono profundo for o estado original da existência? E se estar acordado, consciente, for a verdadeira anomalia? Uma ruptura temporária em um universo de silêncio? Pense, tudo o que chamamos de vida acontece na superfície. Mas o que se oculta nas profundezas? Onde estamos quando não estamos? Quem habita o corpo enquanto a mente se apaga? Existe um observador oculto, ou apenas o nada? O filósofo indiano Adi Shankaracharya dizia que a consciência pura está além da vigília, do sonho e do sono. Ela é o pano de fundo eterno, o palco sobre o qual todas essas experiências acontecem. Mas quase ninguém contempla esse palco. Estamos fascinados pelas luzes do espetáculo e esquecemos da escuridão que o sustenta. Talvez o sono profundo não seja um fim, mas uma origem. O lugar onde tudo começa e termina. O útero cósmico. A matriz invisível. Aquilo que existia antes de tudo e que ainda pulsa silenciosamente dentro de nós. E então, da próxima vez que você se deitar e fechar os olhos, perceba que está prestes a desaparecer, a deixar de ser, a atravessar o limite daquilo que entende como você. A morte diária do ego, o desligamento do mundo, o esquecimento necessário. Mas, se tiver sorte, voltará, com o coração mais leve, a mente mais clara e talvez com uma pergunta a mais. Porque o sono profundo é mais do que um descanso, é uma rendição, uma entrega a algo que não compreendemos,
e que ainda assim confiamos. Um lembrete de que, apesar de tudo, você não está no controle, que existe algo maior, algo escondido que nos leva embora toda a noite e nos devolve pela manhã. Mas o que é isso? Uma força invisível? Um programa da natureza? Uma inteligência ancestral que opera além da razão? Ou seria a própria realidade nos puxando de volta para a sua essência, antes que a ilusão da vigília nos devore por completo? E por quanto tempo isso continuará nos trazendo de volta? Quantas noites ainda nos serão concedidas? Quantas vezes mais você irá desaparecer, para então renascer, acreditando ser o mesmo? Talvez, um dia, essa força decida não mais acender a chama. E nesse dia, o despertar não virá. Não porque você morreu, mas porque finalmente retornou ao que sempre foi: silêncio, vazio e paz.